Olá pessoal, Tutor de Física Newton, nossa aula de hoje, movimento retilíneo uniforme MRU, referente ao capítulo 2 do livro. Exemplos de movimento retilíneo uniforme MRU. Letra A, movimento de um raio luminoso. A velocidade da luz no vácuo, no espaço sideral, é de 300 mil km por segundo. Essa velocidade é constante, ou seja, em cada segundo, o raio de luz percorre 300 mil quilômetros. Outro exemplo, letra B, movimento de uma onda sonora. A velocidade do som no ar a 25 graus Celsius é constante e igual a 340 metros por segundo. Isso significa que, em cada segundo, a onda sonora percorre 340 metros. Letra C. Movimento de uma bolha de ar no óleo. Aqui nesse experimento, observamos o movimento de uma bolha de ar num tubo contendo óleo. Então nós podemos perceber que esta bolha de ar se desloca, como está sendo observado aqui, com uma velocidade constante. Letra D. Movimento de um corpo no espaço livre de forças. Outro exemplo de movimento retilíneo uniforme. Letra E. Movimento de um automóvel com velocidade constante em linha reta. Observando este velocímetro, vemos que a velocidade se mantém sempre a mesma, 90 km por hora. Então, o movimento retilíneo porque a trajetória é uma linha reta, é uma estrada em linha reta. E a velocidade mantendo-se sempre a mesma, nesse caso igual a 90 km por hora, vai caracterizar o movimento retilíneo uniforme. Então, a frase movimento retilíneo uniforme significa o movimento indica que a posição do móvel muda com o passar do tempo. Retilíneo porque a trajetória, o caminho percorrido pelo móvel é uma linha reta. E uniforme porque a velocidade é sempre constante. Então, a velocidade de 90 km por hora é dita a velocidade instantânea do carro. Então, é a velocidade num dado instante. É a velocidade instantânea. Outro exemplo, letra F, movimento dos degraus de uma escada rolante. Então, vemos pessoas subindo numa escada rolante. O que é interessante que nesse tipo de movimento, você consegue, por exemplo, beber água, consegue conversar, lógico, com a velocidade constante. É um movimento mais simples que tem, e permite conforto no seu deslocamento. Vamos lá. Nós temos aqui um automóvel numa estrada. Vamos ver o que seria o deslocamento desse automóvel. Essa estrada é toda graduada, de 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 metros. Esse S aqui está indicando a posição. Então ele saiu da posição 20 metros, Então a posição inicial é 20, nós chamamos de posição inicial S0. A posição final é 180 metros e a posição final representada pela letra S. Então, o movimento é a mudança da posição do carro com o passar do tempo. Está aí o deslocamento representado por ΔS. Delta é uma letra do alfabeto grego. Quando associada a uma grandeza, está indicando que esta grandeza está variando, está mudando. No caso, ela variou de 20 para 180. Como se calcula esse deslocamento, ΔS? Simplesmente subtraímos a posição final da posição inicial. Então, no exemplo acima, vai ficar 180 metros menos 20 metros, que dá 160 metros. Então, a direção desse movimento é horizontal e o sentido é para a direita. Trajetória. A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então, esse caminho percorrido pelo móvel
ele vai descrever uma série de pontos, né? E isso vai constituir a trajetória desse carro, né? Nas empresas de ônibus, ouvimos a palavra trajeto, que tem relação com trajetória. Então, o trajeto é o caminho percorrido pelo ônibus, do seu ponto inicial até o seu ponto final. Então, esse automóvel, sobre essa estrada, possui trajetória retilínea, que é uma linha horizontal reta. Posição inicial, posição final. Está aí o deslocamento e a trajetória retilínea. Intervalo de tempo. Então, o tempo é medido por um relógio ou por um cronômetro. O automóvel inicialmente está na posição inicial S0 igual a 20 metros. E o relógio marca o tempo de 0 segundos. Ao entrar em movimento, ele desloca-se entre 20 metros e 180 metros, percorrendo 160 metros. E gastou o tempo de 40 segundos. Então, esse é o tempo inicial, aqui é T0. Então, já corrigido, T0 igual a 0 segundo, né? E o tempo final, T igual a 40 segundos. Então, esse índice 0 está indicando onde o movimento começa. Então, S0, o movimento está começando na posição de 20 metros, está terminando na posição 180 metros. Okay. O ΔT representa o intervalo de tempo. Então, o delta, que é uma letra do alfabeto grego, como gama, como alfa, essas palavras do alfabeto grego ficaram bem conhecidas na pandemia. Nós tivemos alfa, gama, ômicron, né? Então, na física, delta, a letra grega delta, indica que a grandeza está variando. Então, variou de 0 a 40 segundos. Então, o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. 40 segundos menos 0 segundos, que é igual a 40 segundos. Outra grandeza importante é a velocidade escalar média. Vamos ver como se calcula a velocidade escalar média. Então, no nosso exemplo, o carro percorreu uma distância de 160 metros. Saiu da posição inicial 20 metros, chegando à posição final de 180 metros. O tempo inicial, 0 segundos, o tempo final, 40 segundos. Como se calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. A velocidade média utiliza apenas a fase final do movimento e a fase inicial. O que acontece entre o início e o fim não entra nessa expressão matemática. Posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então fica assim. Posição final 180 metros, posição inicial 20 metros. Tempo final 40 segundos, tempo inicial 0. 180 menos 20, 160. 160 dividido por 40 é igual a 4 metros por segundo. Então, a velocidade média é uma velocidade global, né? É global por quê? Porque ela considera o fim e o início do movimento. Ela não mostra o que acontece em detalhes entre o início e o fim deste movimento. Então, isso aqui é uma informação global do movimento. Bom, ΔS é o deslocamento. Isso aqui é um resuminho, né? ΔS, S menos S0. S é a posição final. S0, posição inicial. ΔT, variação de tempo. ΔT igual a T menos T0. T, tempo final. T0, tempo inicial. V, velocidade média. ΔS sobre ΔT, ou V é igual a S menos S0 sobre T menos T0. Agora imagina que o movimento seja retilíneo uniforme. O que significa isso? Isso significa que o móvel vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, eu dividi esse movimento nos 40 segundos em intervalos de 5 segundos. Né? Então, de 0 a 5 segundos, o carro percorreu 20 metros.
Isso no movimento retilíneo uniforme. De 40 a 60 metros, ele gastou 5 segundos. Ó. De novo. Então, do 12º para o 15º, ele percorreu 20 metros de novo. Então, do instante 15 segundos para o instante 20 segundos, no intervalo de tempo de 5 segundos, ele se deslocou 20 metros. De novo, ó, o gasto de 5 segundos em 20 metros. Você vai observando que o móvel ele percorre espaços iguais em tempos iguais. É o movimento mais simples que há, esse aqui. Ó. Ok. O móvel em movimento retilíneo uniforme percorre espaços iguais em tempos iguais. Tá? Então, nesse movimento, a velocidade escalar média do carro, que é uma informação global, é igual à sua velocidade instantânea. Porque se você observar aqui, ó, se você dividir 20 por 5, vai dar 4. Percebeu? A velocidade instantânea ela está sendo igual à velocidade média. Ó, 20 metros dividido por 5 segundos dá 4 metros por segundo. 20 dividido por 5 dá 4. Ok? Muito bem. Vamos observar o seguinte agora. Olha só. Aqui eu tenho o seguinte. Ó, quando o tempo é 0 segundo, a posição é 20 metros. Quando o tempo é 5 segundos, a posição é 40 metros. Quando o tempo é 10 segundos, a posição é 60 metros. Quando o tempo é 15 segundos, a posição é 80 metros. Quando o tempo é 20 segundos, a posição é 100 metros. Quando o tempo é 25 segundos, a posição é 120 metros. Quando o tempo é de 30 segundos, a posição é 140 metros. Quando o tempo é de 35 segundos, a posição é de 160 metros. Quando o tempo é de 40 segundos, a posição é de 180 metros. Vamos organizar na forma de uma tabela, como veremos aqui agora. Ó, para cada valor do tempo eu tenho uma posição. Então, vamos fazer um gráfico, e esse gráfico ele vai nos dar uma informação qualitativa, interessante sobre esse movimento. Né? Como que o tempo se relaciona com a posição nesse tipo de movimento. Então vamos lá. Quando o tempo é 0, a posição é 20. Então se você observar, essa régua horizontal é a régua do tempo. O zero desta régua se encontra aqui. Então quando o tempo é 0, a posição é 20. Então essa é a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Quando o tempo é 5, a posição 40. Quando o tempo é 10, a posição é 60. Quando o tempo é 15 segundos, a posição 80 metros. Quando o tempo é 20 segundos, a posição é de 100 metros. Quando o tempo é de 25 segundos, a posição é de 120 metros. Quando o tempo é de 30 segundos, a posição é de 140 metros. Quando o tempo é de 35 segundos, a posição é de 160 metros. E quando o tempo é de 40 segundos, a posição é de 180 metros. Olha só que interessante essa distribuição aqui de pontos. Vamos traçar uma reta. E olha só o que deu. Então, o que acontece é o seguinte. Né? Isso daqui é uma função crescente, porque à medida que o tempo aumenta, as posições aumentam também. Né? Então, você vê que ela é uma subida, uma função crescente. O movimento é classificado como progressivo, porque a velocidade é positiva. Nós vimos que a velocidade é de 4 metros por segundo. Ok? Aqui está a função matemática que rege esse tipo de movimento. É a famosa função horária, conhecida como sorvete. S0 é a posição inicial. V é a velocidade. T é o tempo e S é a posição um determinado valor de tempo. Nós vamos substituir a posição inicial, que é igual a 20. Olha só, a posição inicial é onde a reta corta o eixo vertical. Ela corta no 20, então 20 é a posição inicial. Isso quando falamos do gráfico, mas na tabela, quando o tempo é 0, a posição é 20. E a velocidade calculamos igual a 4 metros por segundo. Por que substituo apenas a posição inicial e a velocidade?
Porque esses valores são constantes, eles não mudam com o movimento. A posição inicial vai ser sempre 20 metros. E a velocidade, pelo fato de ser um movimento retilíneo uniforme, vai ser sempre 4 metros por segundo. Porém, o tempo varia, 5, 10, 15, 20, e a posição também. Por isso que o S e o T não são substituídos. Beleza. Vamos ver agora a velocidade escalar instantânea. Ok, nós calculamos que a velocidade escalar instantânea é de 4 metros por segundo. Então, quando o tempo é 0, a velocidade é 4 metros por segundo. Quando o tempo é 5, a velocidade é 4 metros por segundo. Quando o tempo é 10 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 15 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 20 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 25 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 30 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 35 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. E quando o tempo é de 40 segundos, a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, vocês podem observar que a velocidade se manteve constante, né? Ela se manteve constante. E, traçando uma reta, encontramos uma reta acima, paralela ao eixo do tempo, e acima dele, na região positiva da velocidade, porque a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Vamos ver agora a seguinte situação. Ao invés de partir do... Só vou corrigir uma coisinha. Ok, já corrigi, tá? Então, aqui, só mais uma coisinha. Bom, já corrigi. Agora, o carro sai da posição 180 metros e vai até a posição 20 metros, tá? Olha só, o sentido do automóvel é contrário ao sentido positivo das posições. O sentido positivo das posições é para a direita e o automóvel se desloca para a esquerda. Então ele está saindo agora da posição 180 metros e está indo à posição final 20 metros. Ok, vamos lá então. Vamos calcular a velocidade dele. Então o tempo inicial, o tempo final. Então a velocidade é calculada da seguinte forma. ΔS sobre ΔT, velocidade média. A posição final é 20 metros, a posição inicial 180 metros. Né? Então ele sai desse ponto aqui, 180, e vai até esse daqui, 20. Tá? Então a posição inicial dele é 180 metros e a posição final de 20 metros. O tempo inicial é 0 segundo, o tempo final é 40. Então agora vai ficar 20 menos 180. Por quê? Porque o 20 agora é a posição final e o 180 é a posição inicial. O 180 agora é o S0. Então vai ficar 20 menos 180, que é igual a menos 160. Dividido por 40 dá menos 4 metros por segundo. Então agora a velocidade média ficou negativa. Olha que interessante. E você observa que ela ficou negativa por quê? Porque o carro ele está viajando no sentido contrário ao sentido positivo da posição, ok? O sentido positivo é para a direita e o carro está indo para o sentido negativo, então a velocidade dele é negativa. Ok. Vamos agora fazer a mesma coisa e escrever a função horária. Então, quando o tempo é 0, a posição é 180 metros. Quando o tempo é de 5 segundos, a posição é de 160 metros. Quando o tempo é de 10 segundos, a posição é de 140 metros. Quando o tempo é de 15 segundos, a posição é de 120 metros. Quando o tempo é de 20 segundos, a posição é de 100 metros. Quando o tempo é de 25 segundos, a posição é 80 metros. Quando o tempo é de 30 segundos, a posição é de 60 metros. Quando o tempo é de 35 segundos, a posição é de 40 metros. E quando o tempo é de 40 segundos, a posição é de 20 metros. Então, vai começar agora a partir daqui. Porque quando o tempo é 0, o tempo 0 é aqui, a posição é 180. Olha o que está acontecendo. 5 agora é 160, 10, 140, 15, 120, 20 segundos, 100 metros, 25 segundos, 80 metros, 30 segundos, 60 metros,
35 segundos, 40 metros, 40 segundos, 20 metros. Então, o que é interessante, ó, agora nós temos uma reta na descendente, tá? Por quê? Porque a velocidade é negativa, o movimento é chamado de retrógrado. Então, por isso que ele tem essa inclinação. Então, substituindo na função horária, o S0 aqui, ó, é 180. É onde a reta corta o eixo vertical, ó, ele está cortando aqui, ó, no 180. E a velocidade, como calculamos, é negativa. Então, ficou 180 menos 4t. Ok? Beleza. Vamos analisar a velocidade escalar instantânea. Ok. Então, vamos lá. Ó, quando o tempo é 0, a velocidade é menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 5 segundos, menos 4 metros. Quando o tempo é de 10 segundos, menos 4 metros. Quando o tempo é 15 segundos, menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é 20 segundos, a velocidade é menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 25 segundos, ó, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 30 segundos, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 35 segundos, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Quando o tempo é de 40 segundos, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Então, traçando uma reta, vamos ter uma reta paralela ao eixo do tempo, só que na região negativa. Essa é uma característica da velocidade negativa do movimento retrógrado. Tá? A velocidade é menos 4 metros por segundo, esse movimento é retilíneo uniforme. Ok. Aqui nós temos um mapa mental do movimento retilíneo uniforme. Né? Então aqui, ó, nós temos, quando a velocidade é positiva, o gráfico posição-tempo, ele é crescente. Quando a velocidade negativa é menor do que zero, decrescente. O S0 é onde a reta corta o eixo vertical, tá vendo? Quando a velocidade é positiva, o gráfico velocidade-tempo tem uma reta paralela ao eixo do tempo na área positiva. Quando a velocidade é negativa, essa reta vermelha fica abaixo do eixo do tempo. E ela é paralela a esse eixo. Para calcular a velocidade média, ó, ΔS sobre ΔT. Essa aqui é a velocidade escalar média. A velocidade escalar instantânea é a velocidade medida pelo velocímetro de um automóvel. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. E a velocidade será sempre constante, diferente de zero. Nesse tipo de movimento, a aceleração será constante igual a zero. Não tem aceleração. Essa aqui é a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. Isso está indicando que a posição varia linearmente com o tempo. Tá? Bom, então aqui nós temos um macetezinho. Né? Quando você quer calcular a velocidade média, você põe o dedo sobre a velocidade média. Ela vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Quando você quer o deslocamento, ó, você multiplica a velocidade média pelo tempo. E quando você quer o tempo, você divide o ΔS pela velocidade média. Então aqui, voltando, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O deslocamento, velocidade média vezes ΔT. E o intervalo de tempo, deslocamento pela velocidade média. Muito obrigado.